pessoal, espero que todos estejam bem. A gente vai falar um pouquinho de protozoologia, né, dos protozoários. Nesse caso aqui, eu fiz um mapa mental, né, colocando para vocês a especificidade da unidade 3, que é sobre o Toxoplasma gondii, né, pela doença causada, que é a toxoplasmose. Então, esse toxoplasma, ele é do grupo dos protozoários, ele é classificado como esporozoário. Então, os protozoários possuem várias classificações, como, por exemplo, ciliados, flagelados, risópodes e, por último, esporozoários. Esses parasitas têm uma forma de transmissão que é específica de cada um deles, né? Então, no caso do toxoplasma, ele vai ter a forma trofozoíta, bradizoíta e oocistos. E são essas formas que a gente encontra em alimentos, né, em tecidos, em líquidos biológicos. A toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença causada por esse parasita chamado Toxoplasma gondii. Como eu falei, ele é um esporozoário. É uma doença zoonótica, né? Então ela causa uma zoonose, principalmente em mamíferos, né, e aves, mas com um foco maior em felinos, né? Então, esse parasita ele possui um ciclo que a gente chama de ciclo heteroxênico, onde ele vai ter dois hospedeiros, né, um definitivo, que são os animais, e o intermediário, que pode ser o homem ou algum artrópode. Os gatos, né, os felinos, na forma geral, eles são os hospedeiros definitivos que a gente encontra mais este parasita. A ingestão de carne crua, verduras que não foram desinfectadas da forma correta, leite não pasteurizado, gestante que tem a doença, né, e passa para o feto, e casos de transplante de órgãos, todos esses, né, vão ter uma forma parasitária ali, que é capaz de fazer a transmissão desse parasito. Nós temos também um quadro agudo febril, né, que pode ser associado à linfadenomegalia, que é o infartamento dos linfonodos. Algumas crianças possuem uma infecção subaguda com encefalopatia, e em casos da fase congênita, né, em que eu tenha a toxoplasmose congênita, pode ocorrer uma infecção nos olhos. Pacientes HIV positivos, né, eles possuem baixa imunidade, por isso eles podem desenvolver uma encefalopatia, né, no caso uma encefalite, por conta do toxoplasma. E nós temos aqui, que eu botei para vocês, a característica dessas formas parasitárias que a gente encontra, né, nos alimentos, nos animais. Então, eu tenho a forma taxoíta, né, que ela tem esse aspecto de vários, ela é encontrada no vacúolo parasitóforo de algumas células, então ele fica dentro do vacúolo dessas células, né, por exemplo, no leite também a gente pode encontrar. A bradizoíta é uma forma tecidual, a gente encontra nos tecidos, e os oocistos normalmente são associadas às células epiteliais do intestino delgado dos animais, né, principalmente dos felinos. Aqui mostrando para vocês o ciclo desse parasita, né? Então eu tenho aqui como hospedeiro definitivo, né, uma fase sexuada que esse parasita tem, né, no gato e em outros animais, né? E a forma intermediária, né, em gestantes, no homem, né, no bebê, que ele consegue ultrapassar a placenta, né, principalmente os taxoítas que conseguem fazer isso. Então, aqui a gente tem, né, esse ciclo bem definido. O que esperar como resposta do hospedeiro nesse caso dessa infecção, né? Então, a gente tem diferentes tipos de parasitas, onde eu vou ter diferentes tipos de resposta da minha imunidade. Então, o toxoplasma, ele infecta células do sistema nervoso, olhos, músculos e outros tecidos, né? Intestino delgado e por aí vai. E o que o meu organismo oferece de defesa? Nesse caso do toxoplasma, a gente começa a ter uma produção de óxido nítrico, né, que é ativado pelas células linfócito T do tipo CD4 e CD8. Né? Então, essas células de defesa é que vão atuar, né, combatendo o nosso organismo frente, né, ao toxoplasma gondii.
aqui, só para mostrando para vocês que eu posso ter, frente a esse parasita, uma imunidade natural, né, que seria a inata, que demora de 0 a 12 horas, né, após a infecção, e uma imunidade adquirida em casos que eu já tenho tido contato com esse parasita previamente. Então, no primeiro dia, se eu tiver um recontato, né, essa minha imunidade adquirida ela é ativada, e porque eu tenho uma coisa chamada, uma atividade na célula chamada a produção efetora de anticorpos. Então, temos células efetoras que produzem anticorpos, e esses anticorpos agem diretamente nesse meu parasita. E aqui, por último, só para mostrar para vocês que nós temos, né, alguns exames laboratoriais, né, que verificam, né, a presença desse toxoplasma, né, uma infecção aguda, onde a gente detecta a presença de um anticorpo da classe das imunoglobulinas M, né, então a gente diz que esse anticorpo é um anticorpo de fase aguda, e quando a gente já teve contato com esse parasita e desenvolveu uma memória imunológica, né, nós temos a presença da imunoglobulina G, né? Que é a imunoglobulina responsável pela memória imunológica. E é isso, pessoal. Bons estudos aí para vocês. Até breve.